Tem algo muito estranho em fumar maconha, porque é como se você... Pois é, eu fiquei surpreso quando soube disso. Fico curioso para saber sua opinião. Eu não sou fumante de maconha. Nunca curti muito. Mas tive um convidado no meu podcast chamado Paul Conte. Ele é médico, trabalha principalmente com traumas e é um terapeuta incrível. Ele escreveu um livro sobre traumas que, na minha opinião, é o melhor no tema. A gente acabou discutindo sobre diferentes substâncias e suas aplicações. Falamos sobre cetamina, por exemplo. Perguntei sobre o álcool, só para comparar, e ele disse: basicamente, o álcool não tem uso terapêutico. Mas quando perguntei sobre maconha, ele disse: a cannabis é interessante, pode ter algum potencial terapêutico. O principal efeito dela é estreitar a atenção e o foco, o que pode ser bom ou ruim. Ela ajuda a focar, mas nem sempre no que deveria. Alguém ansioso, por exemplo, pode acabar só focando na própria ansiedade. Já os cogumelos parecem aumentar o pensamento criativo. Tem muita coisa por trás disso. Eu não sei como isso impacta diretamente a percepção visual, mas parece que a maioria das substâncias que afetam a serotonina aumentam o foco, o que pode ser ótimo se você está focado em algo prazeroso, mas pode ser péssimo se for algo negativo. Conheço pessoas que fumaram maconha e tiveram ataques de pânico. É muito individual. Depende da genética, da biologia e do histórico da pessoa. Conheço gente que fuma maconha e é super produtiva, e outras que não conseguem fazer nada. Acho que para quem tem disciplina, a maconha funciona como uma pausa saudável, algo que deixa a pessoa mais relaxada, gentil e sensível. Isso é muito bom para quem tem um perfil muito focado, como personalidades do tipo A. Às vezes, você precisa desse momento de vamos relaxar e depois voltamos com tudo. Aliás, é algo bem popular no mundo do jiu-jitsu. No jiu-jitsu, você não pode planejar tudo, tem que improvisar. É como no jazz, né? Exato. E a maconha te ajuda no foco. Quando você está lutando, está totalmente presente naquele momento. E você não sente seu corpo sonolento? Não, pelo contrário. Eu gosto muito disso, até quando vou malhar. Sério? Isso eu nunca tentei. Quando estou sob o efeito de cannabis e levanto peso, sinto como se conseguisse perceber cada fibra muscular do meu corpo de uma forma que normalmente não percebo. É quase como se eu estivesse mais presente, mais consciente do que está acontecendo internamente, ao invés daquela sensação usual de desconexão ou distância do que meu corpo realmente está fazendo. Normalmente, quando começo meu treino, o aquecimento é meio mecânico, só para preparar o corpo para o esforço. Mas quando estou nessa condição, cada movimento parece ter mais intenção. Começo com pesos leves, subindo gradualmente até os mais pesados, e aí a experiência muda. Quando chego nos pesos pesados, é como se eu pudesse sentir onde cada músculo se conecta aos ossos, como se todo o meu corpo estivesse trabalhando em perfeita harmonia. Essa sensibilidade me ajuda muito em artes marciais também, especialmente na parte de golpear. Sinto que consigo incorporar melhor a alavancagem nos movimentos, entendendo como usar o meu corpo de maneira mais eficiente. Meu equilíbrio mental também melhora. Não tento forçar uma técnica quando estou fora da posição ideal, e isso é algo que normalmente é difícil de controlar. Essa consciência aumentada faz com que eu esteja muito mais conectado ao meu corpo e ao que estou fazendo, o que melhora a minha performance em praticamente tudo. Isso é realmente poderoso? O nerd em mim não resiste em trazer um pouco de neurociência aqui. O termo para isso é interocepção. Basicamente, interocepção é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro do seu corpo, como os sinais internos, seus batimentos cardíacos ou a tensão muscular. Algumas pessoas têm um grau elevado de interocepção, enquanto outras têm um grau mais baixo. Um exemplo simples: tente contar seus batimentos cardíacos sem medir o pulso. Algumas pessoas conseguem fazer isso com bastante precisão, enquanto outras nem chegam perto. É interessante porque, apesar de ser algo natural para algumas pessoas, também é uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo. Para muitos, essa percepção é incrivelmente útil, mas para pessoas que sofrem de ansiedade, um nível muito alto de interocepção pode ser um problema, pois essas pessoas podem se fixar demais nos sinais internos e intensificar sua ansiedade. Ainda assim, sabemos que a conexão entre a mente e o corpo é extremamente poderosa, especialmente no contexto de atividades físicas. Estudos científicos revisados por especialistas mostraram que, se você se concentrar conscientemente em contrair um músculo durante o treino de resistência, ao invés de simplesmente mover o peso, os ganhos de força e hipertrofia são significativamente maiores. Estamos falando de um aumento real na eficácia, algo em torno de 15%, segundo algumas estimativas. Lembro de ter conversado com o Andy Galpin no meu podcast sobre isso.
Ele é especialista em ciência do esporte e provavelmente saberia o número exato, mas é algo que sempre me faz refletir. Pense em como as pessoas treinam na academia, muitas vezes olhando para os espelhos. Nesse momento, elas estão mais focadas no que vem do lado de fora, como se o espelho fosse um guia para o movimento, em vez de estarem totalmente sintonizadas com o que realmente estão sentindo no corpo. E aqui entra o ponto interessante. Se a cannabis realmente aumenta a interocepção, como parece ser o caso, isso pode ajudar as pessoas a ficarem mais conscientes do que está acontecendo dentro de seus corpos durante um treino. Imagine como isso poderia tornar os exercícios ainda mais eficazes. Não é apenas sobre o movimento, mas sobre estar profundamente conectado com a ação, sentindo cada músculo e aproveitando ao máximo o treino.